E aí, fiéis telespectadores do Régua do Mundo, suave? No vídeo de hoje, vou começar admitindo uma verdade aqui para vocês. Uma pauta não tá anotada há tanto tempo, ela é razoavelmente recente, mas quando eu a anotei, foi com muita paixão e assim, era um vídeo que eu já tô louco para gravar desde o dia que eu anotei. E nunca coloco no nosso brainstorming como uma pauta para o dia, para a sessão, porque eu fico um pouco receoso de não conseguir entregar o tanto que eu imaginei ela, entendeu? Sim. É uma pauta que eu tenho um carinho muito especial, então eu sempre fico meio receoso de, putz, mas tinha que me preparar melhor, tinha que pesquisar melhor. Vou fazer? Não vou. Então, vai sair. Do jeito que sair, saiu. E é isso. Vamos lá. É uma carta de amor à comunicação. É isso esse vídeo. A linguagem. Eu já tinha essa ideia de fazer um vídeo sobre linguagem, retórica, comunicação há um bom tempo, porque é um assunto que muito me interessa. Sou um comunicólogo, aliás. Tenho muito diferente da maioria dos nossos vídeos, tenho lugar de fala para falar sobre. Boa. Mas uma das coisas que me incentivou a elaborar a pauta um pouco mais e de fato sair o vídeo sobre foi reassistir pela, sei lá, quinta vez o filme A Chegada. Já viram? Todo mundo tem a obrigação de ter visto, hein? Que filmaço! Eu amo esse filme, filmaço. É bom demais. Fica a indicação, A Chegada, com a Amy Adams, é do Denis Villeneuve. Todos os filmes dele são bons, aliás. Ele dirigiu Blade Runner novo, que não assisti, mas ele tem uns filmes anteriores que são bem bons. Mas que filmaço, hein? E o filme é, apesar de que talvez afaste algumas pessoas, porque o background dele, a escada pra ele, pra narrativa acontecer, é uma invasão alienígena, né? Então você pode achar que é um filme sobre ficção científica, sobre alienígena, só que não é. Não faz a menor diferença que são alienígenas. Isso é só uma escada pra possibilitar o plot do filme. O filme é sobre linguagem, total. Do começo ao fim, o filme é sobre linguagem. A Amy Adams é uma grande linguista, doutora, e ela é chamada pelo governo norte-americano para se comunicar com os alienígenas. E aí ela é chamada para se comunicar com os alienígenas, bobó, se comunica lá, tem a jornada dela e consegue a comunicação, salva a Terra, tal. Assistam o filme, bom demais. E isso não é spoiler, porque não importa. Não. O filme tem um plot twist, que é bem interessante, mas pra mim o plot twist é mínimo. Não importa. O filme é sobre linguagem. Quais são as coisas assim mais geniais que consegue tirar do filme? Olha eu banalizando o termo genial, né? Dependendo da linguagem, ele deixa claro, em vários momentos, com umas sacadas muito boas, que a linguagem, ela possibilita... Tem coisa que você não consegue nem saber que sente, dependendo da sua linguagem. Uhum. Isso não é só do filme, né? Tô extrapolando aqui, mas tem um pouquinho também no filme. Dependendo de como é a sua linguagem, ela muda tudo. O como você entende o mundo, o como a sua relação com os outros. Se a sua linguagem ela é muito rudimentar, ela tem uma tendência a ser mais violenta. Você tem uma tendência a ter respostas como um todo, como sociedade, de forma mais violenta. Porque não tem nuance. Não tem nuance. Você não se expressa com nuance. Total. Eles ilustram isso. A reflexão é muito mais profunda, mas eles ilustram no filme, porque quando... Não lembro qual governo que é, se é o chinês... acho que é o chinês, de outro país que tá tratando. Só que eles ensinam uma linguagem pros alienígenas, pra conseguir se comunicar através dela, que ela é muito rudimentar. E aí ela é muito dicotômica, ela é muito de sim ou não. E aí eles acabam entendendo como guerra, como conflito. Uma coisa que poderia ser só discussão. E aí toda essa reflexão sobre as nuances das palavras, que ela tem uma hora que os alienígenas falam de ferramenta. E aí ela tem a sacada de entender aquilo como ferramenta, mas também podia ser entendido, e foi, como arma. E aí arma... E dependendo do contexto, arma e ferramenta pode ter um significado parecido, mas arma tem uma nuance de guerra, de violência, de confronto. Ferramenta, posso estar te passando uma pá e não uma arma necessariamente. Sim. E tudo isso, o quanto a linguagem muda o nosso entendimento do mundo.
Isso é muito louco. A diferença de alguém no micro, mas pode ser no macro, ou alguém ou uma sociedade com uma linguagem extremamente evoluída, com muita nuance, complexa, ou uma pessoa ou uma sociedade com uma linguagem mais rudimentar, ela é uma diferença não só tão simplesmente na forma de se expressar. A pessoa não vai saber se expressar muito bem. Não. Ela não consegue raciocinar muito bem. Ela vê o mundo Você é tão limitado quanto a sua linguagem. A sua forma de ver o mundo, ela vai até aonde você consegue se expressar. Você literalmente não entende o que você não sabe o que é. O que você não dá nome. Um sentimento que você não dá nome, ele não existe. Você pode estar até sentindo, mas ele não existe. Não tem nome, como que você sabe que você está sentindo? Um exemplo disso é quando você tá frustrado e você fala que tá com raiva, aprendeu que aquilo é raiva, mas não é raiva, você tá frustrado. Exatamente. É um sentimento diferente, só como você não dá nome, você fala que é raiva e você sente raiva. A gente pode ver isso eu tô falando num papo muito mais filosófico, mas a gente vê isso de forma mais prática em diferentes línguas. Se tem a famosa, todo mundo sabe, acho que em alemão não existe a palavra saudade, ou em todas as línguas não existe, só existe em português. Não sei. É alguma coisa assim. Em inglês não tem. O conceito de saudade. E as pessoas acabam sentindo diferente, porque se você não tem uma palavra na sua língua especificamente para aquilo, a gente tem. Aí você acaba até sentindo diferente. Não é que você sente igual e não só não sabe dar o nome. Se não tem o nome, acaba mudando até literalmente como você se sente. A possibilidade de ter essa complexibilidade e nuances na língua, ela possibilita a expansão de tudo. Do raciocínio, das interações, das reflexões. Isso é o tamanho da importância da linguagem, que a gente não percebe. Eu acho subestimada a importância da linguagem. E tem vários outros exemplos. No 1984, uma das formas do governo novo cercear e controlar a sociedade é a criação de uma nova língua. Porque através dessa nova língua você limita vocabulário, você limita conceito, você cerceia o novo a partir da língua. Esse é o tamanho da importância da língua. Eu tô tentando lembrar um exemplo que é diferença de gênero na língua, que tem até um estudo, que não sei que pesquisadora que fez isso. Eu acho que eu ouvi no Nerdcast. Não sei se é em espanhol ou em alemão. Eu acho que eu tô acertando, hein? Espanhol e alemão, ponte. Em espanhol, ponte é uma palavra feminina. Em alemão, ponte é uma palavra masculina. Talvez eu esteja trocando, mas eu tenho quase certeza que é isso. Se eu soubesse como é ponte em espanhol e alemão, ajudaria. Não lembro. E você pede para 10 pessoas na Espanha, se eu te falo a palavra ponte, me dá 5 adjetivos. As 10 pessoas vão dar adjetivos assim: bela, formosa, magnífica, elegante. Você pede para 10 pessoas alemãs falarem assim, me dá 10 adjetivos de ponte. Eles vão falar forte, robusto, robusta. Eu tô falando com um adjetivo feminino no final porque na nossa língua a ponte é feminina, né? Mas em alemão eles falariam robusto, eu acho. Sei lá. E entendeu? Deu pra entender já o ponto, né? Dependendo da linguagem, você associa aquilo a coisas que não estão, não necessariamente ligadas, mas só pelo fato da ponte ser uma palavra masculina, você associa a outros atributos geralmente atribuídos a coisas masculinas. E aí esse é o imaginário coletivo que o povo alemão tem de ponte, e completamente diferente do que o povo espanhol tem. Isso só pela mudança de gênero, que é um exemplo muito específico de tudo o que pode mudar acerca das diferenças de linguagem. Sim. Doido isso, né? É muito louco. Ai, não tinha um ponto esse vídeo não, é só uma admiração, uma reflexão completa de quanto a linguagem muda a vida. Saber se expressar, eu acho que é uma das qualidades mais importantes que um ser humano pode ter. Porque é muito frustrante, e isso é uma dificuldade de todos. E em alguns momentos, para alguns é uma dificuldade constante, para outros pode ser uma dificuldade em momentos mais específicos. Mas acho que todo mundo passa em algum momento, dificuldade de expressar literalmente o que você pensa, ou o que você quer, e o que você sente. É muito difícil. E assim, se você não consegue expressar, né?
Porque como que as pessoas vão entender do que você tá falando, onde você quer chegar, o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta, o que você tá pensando, e é tipo assim, ninguém me entende. Pô, ninguém te entende porque você também não fez por onde. Assim, eu não tô falando que é culpa da pessoa, Sim. só tô falando que, claro que ninguém te entende, né? Mas o problema nunca é do receptor, o problema é sempre do emissor. Quem tem a responsabilidade de se fazer entendido é quem passa a mensagem, não quem recebe. E você vê isso claramente, pessoas que têm muita dificuldade de se expressar. E assim, o jeito que as pessoas passam as coisas, às vezes já aconteceu isso, você tá vendo uma pessoa tentando explicar alguma coisa, você já entendeu o que ela quis dizer, e aí ela tá explicando pra uma terceira, Sim. e aí você tá vendo que a terceira não tá entendendo porra nenhuma, e é claro que ela não tá entendendo nada, porque essa primeira tá explicando de um jeito, você entendeu por uma razão específica. Uhum. Por você conhece, conhecer muito bem a pessoa, ou por você já ouviu. saber do que é aquilo que ela tá falando, você já sacou. Aí você faz a tradução pra terceira, fala assim, não, já entendi o que ela tá falando. Tá falando isso. Uhum. Aí a outra, era isso. Uhum. Então, Jeito de se expressar. isso é totalmente o jeito de se expressar. A terceira nunca ia entender se não tivesse essa outra pessoa pra fazer a tradução. Sim. E isso é muitos conflitos da humanidade. Muitos, pra não dizer todos. Não, todos não digo, vai. Mas muitos conflitos da humanidade as pessoas não estão se entendendo. Elas precisam de alguém para traduzir uma para outra. Outro ponto sobre a linguagem, que ela foi um dos principais... uma hipótese, né? Não tenho toda a bagagem científica para afirmar, mas uma hipótese é que ela foi um dos grandes motivos para a evolução da nossa espécie, Homo sapiens. Em detrimento das outras que existiram, né? Que eu não lembro os nomes certinho. Sim. Neandertal e os outros humanoides que evoluíram ali do macaco. Uma hipótese é que um dos principais motivos para a gente ter evoluído é a capacidade de armazenamento e disseminação da informação. A partir do momento que você consegue armazenar e passar para a próxima geração um conhecimento dessa, e o conhecimento não simplesmente morre, ou depende de uma inteligência biológica para passar, tipo uma inteligência de instinto, igual o macaco. O macaco tem medo de aranha porque esse medo inteligente de ter medo de aranha e de cobra é um medo de sobrevivência que foi passando, os macacos mais medrosos foram sobrevivendo mais, e essa é uma característica que foi perpetuando na espécie. Fora isso, que é um jeito de aprender que leva milhares de anos, a gente conseguiu passar já na escrita, no conhecimento falado, na tradição oral, de tudo isso. Isso foi um dos grandes saltos pra gente poder evoluir como humanidade. Mas era isso. Tinha mais coisa pra falar, mas tá bom, o vídeo já ficou grande. Que coisa linda a linguagem. Sou um grande fã da retórica, grande fã das nuances e reflexões acerca dessa arte que é a linguagem. Bonito isso. Comenta o que vocês acham disso. Curte também. Se inscreve. Curtir o pessoal sabe que é obrigação, né? Se inscreve. Pessoal, a gente fala, vou falar aqui pra pessoa entender, que tudo isso que a gente tem que falar de se inscreve, curte, comenta, não sei o quê, pra lembrar vocês, porque realmente às vezes esquece. E nas técnicas de engajamento, eles dizem que a gente tem que não só falar, mas também explicar o porquê é importante que vocês façam isso. Porque a partir do momento que eu explico o porquê, aí você consegue ter uma empatia e falar assim, tá, então é por isso que eu vou fazer isso, não sei o quê. Então, eu vou falar dessa vez e vou tentar falar todas as outras que eu lembrar, mas para essa que eu esquecer, está falado. Ajuda muito, cada curtida. Por isso que é muito importante que vocês curtam, indiquem. Cada curtida, cada indicação e cada compartilhamento, a gente não sabe. O potencial é infinito. Pode ser aquele momento que dê o efeito cascata para o sucesso. Você pode estar colaborando para este sucesso. Nos ajude. Valeu. Ficou muito bom, amor.